Ó, gente, vamos falar um pouquinho de como é que o cérebro ele é impactado com a música. A música é uma ferramenta poderosíssima, viu? Antes mesmo da gente nascer, o bebê ele já é capaz de ouvir o canto da mãe dentro da barriga. Quando a gente cresce, novas vidas ficam marcadas por uma música que a gente se recorda. Ora para um momento triste, outro para um momento feliz, até mesmo por uma despedida, né? São as histórias de amor que a gente vai construindo ao longo da vida. E até no fim da vida, gente, com pacientes com Alzheimer, por exemplo, tá? Em meio a todas as limitações que a doença traz, eles conseguem se recordar de trechos de músicas. Todas essas constatações, gente, elas estão no livro que vai ser lançado essa semana, O Cérebro Musical, a Neurologia da Música, do meu convidado. Dr. Renan Domingues é médico neurologista e um apaixonado pela música. Renan, bom dia! Bom dia, Fernanda. Um prazer enorme aí falar com você sobre esse assunto, falar aí com seus ouvintes Eu é que sobre esse agradeço. assunto aí tão apaixonante. É apaixonante, né? No teu caso, é violão, desde pequenininho. Desde pequenininho, eu comecei a ter aulas aí com 7, 8 anos de idade. Tive aulas aí, me formei aí com 17 anos, né? Conservatório, antes de ir para a faculdade de medicina. Mantive aí durante toda a trajetória profissional na medicina, na neurologia, esse vínculo. E esse livro é uma forma aí de dialogar, né, essas duas faces aí dessa moeda, né, que é a questão da música e o cérebro, né, que é o grande doador de sentido para a música, né? Se não fosse o nosso cérebro, a música seria só um monte aí de frequências sonoras aí de ondas acústicas, mas quem dá realmente sentido à música e transforma a música em todos os seus diferentes significados é o nosso cérebro, né? E por isso que eu chamo de o cérebro musical, né? Porque o cérebro humano ele tem essa capacidade de reprocessar, né, todas essas informações sonoras e transformar nisso que a gente ama tanto, que é a música. Através da audição, a música faz toda essa transformação no cérebro. Exatamente. Então, na verdade, quando um instrumento musical ou vários instrumentos, ou a voz mesmo, produz a música, são ondas, né? Então, são ondas físicas que chegam até os nossos ouvidos e no ouvido essas ondas são transformadas em impulsos elétricos que são depois levados para o cérebro e quando esses impulsos elétricos eles chegam no cérebro, eles interagem aí com vários circuitos, desde circuitos aí ligados à audição, mas também circuitos ligados à memória, circuitos ligados às emoções, e é justamente, né, sobre esses aspectos que o livro trata, né, como isso se transforma em percepção musical, como que o cérebro percebe a melodia, como que o cérebro percebe a harmonia, como que o cérebro percebe o timbre dos instrumentos, como o cérebro percebe o ritmo. E, curiosamente, né, nós temos diferentes circuitos para a percepção desses diferentes elementos. E o cérebro, ele consegue, então, conciliar o funcionamento de todos esses circuitos, formulando uma percepção unificada, que depois vai ser processada aí pelas nossas memórias, comparando com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente tem armazenado em termos de memória musical e dando um significado emocional. Então, isso explica, né, uma série de coisas, por que músicas remetem a lembranças específicas, como elas nos fazem viajar aí para momentos que a gente viveu na nossa vida e como elas estão ligadas aí a diferentes emoções, né? Também abordo no livro como
determinadas formas de música estão associadas a sentimentos mais tristes, melancólicos, e como outros ritmos e outros tipos de música podem, por outro lado, estar associado aí a sensações de conquistas ou então sensações alegres, de euforia. Então, essa é a ideia, né? Compartilhar esse universo um pouquinho aí com os leitores. Todo mundo tem essa mesma capacidade, doutor Renan, de processar a música dessa forma? Ou alguns mais limitados, outros menos limitados? Porque a gente vê que tem talentos, né, musicais, e tem aquelas pessoas que, a gente pode dizer assim, que elas estão na faixa aí do mediano. Exatamente. Existe até, e é uma questão que eu abordo no livro, né? Existe um transtorno da percepção musical, que se chama amusia, que ele é raro. Então, menos de 4% das pessoas têm, de fato, uma dificuldade na percepção musical. Então, essas pessoas são cognitivamente normais, elas tem aí o seu desenvolvimento cognitivo absolutamente normal, mas quando ali na escolinha vão cantar o hino nacional, elas não conseguem ali, saem do ritmo, da melodia, não conseguem acompanhar. Então, isso é uma minoria, né, que não tem a percepção musical e por conta de um transtorno específico. Assim como existem transtornos ligados à leitura, a cálculo, existe também o transtorno de desenvolvimento específico da música que se chama amusia. Agora, também existe o outro lado, né, que pessoas que tem, tanto na questão da percepção, né, tem uma capacidade muito maior de identificar tons, então aquilo que é chamado, né, de pessoas com ouvido absoluto, e tem pessoas que têm uma capacidade criativa, né, fora da média, né, em relação à música. E eu discuto no livro que há aspectos genéticos, inclusive, que têm sido estudados. Olha. E que, exatamente, tem aspectos genéticos. É claro que também há aspectos familiares, né, a influência que a pessoa recebe dentro da família, tudo isso é importante. O que ela recebe de estímulo na escola também, o que ela tem de estímulo nos grupos sociais aí que ela frequenta, tudo isso é muito importante, mas existe também alguma variação genética, né? Tanto que a gente tem aí famílias, né, que têm uma característica assim bastante peculiar e marcante de formação de grandes músicos, de grandes compositores. Talvez o maior exemplo da história seja a família de Johann Sebastian Bach, que já tinha músicos na família dele, antes dele, que dos 10 filhos, 6 se tornaram grandes compositores. Claro que eles tiveram um grande exemplo em casa, mas realmente é uma estatística extremamente diferente da média, né? Então, você ter numa mesma família, né, assim, várias pessoas aí que estão na história da música aí como grandes compositores e escutados até os dias de hoje, é um fenômeno muito marcante, né? Então, há sim fatores genéticos que influenciam nessa habilidade, né? Tanto da percepção musical, aquela pessoa que ouve, né, uma música e já sabe o tom, quanto da produção musical, da criação musical, que é o caso aí desses grandes compositores. Um dos ouvintes, inclusive, diz assim, talvez isso explique porque os filhos de cantores e compositores já nascem com essa vocação musical aí? Sem dúvida alguma. E além de todo o ambiente de estímulo, né, que eles recebem, então muitas vezes eles já são encaminhados desde pequenininhos, né, para uma formação musical. E esse é um outro aspecto também, porque
a música, ela transforma o cérebro, o estudo da música transforma o cérebro. Então, uma criança que estuda música na escola ou que vai para o conservatório estudar música, ela está estimulando funcionamento de circuitos cerebrais bastante complexos e que interagem com várias outras habilidades. E não é à toa que a criança que recebe uma estimulação musical e essa estimulação começando aí bem cedo, e quanto mais cedo na vida, mais isso acontece, ela acaba desenvolvendo, claro, com muito mais facilidade as habilidades musicais, mas também ela vai ter benefícios na linguagem, ela vai ter benefício nas funções executivas de maneira geral, ela vai ter benefícios em termos de socialização. Tanto que isso é uma coisa que se estuda muito hoje em dia, né? O quão benéfico é que as escolas ofereçam também alguma forma de estímulo e formação musical, e isso contribuiria não só para nós termos mais músicos, termos mais pessoas aí vinculadas à música, mas contribuiria para o desenvolvimento cognitivo de forma geral. Perfeito. Então, a música estimula uma parte do cérebro que só ela chega? Olha, a música, ela estimula uma combinação de circuitos. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem formação musical, que estuda música, toca um instrumento, que compõe, que estuda a teoria musical, quando a gente estimula, quando a gente faz essa pessoa ouvir música, mais áreas do cérebro são ativadas. Quando comparado com uma pessoa que não tem esse mesmo processo de formação musical. Então, isso é muito nítido. Quando a gente olha imagens de um exame usado para pesquisa chamado ressonância funcional do cérebro, e a gente coloca uma pessoa sem formação musical e outro músico do lado dela, recebendo a mesma informação, mesmo estímulo sonoro musical, nós vamos ter uma estimulação cerebral muito mais amplificada. O Oliver Sacks, que foi um neurologista, escritor, que era também, além de tudo, né, era fanático por música, escreveu livros ligando também a música ao cérebro, a transtornos neurológicos. Ele costumava dizer que a única profissão, né, que a gente consegue identificar em uma pessoa fazendo um scanner do cérebro é a profissão de músico. Porque você, estimulando o cérebro e fazendo uma ressonância funcional, você consegue identificar que aquela pessoa tem a formação musical, estudou música. Então, na verdade, não são áreas específicas do cérebro que são estimuladas, mas a música leva à ativação de um número muito maior de circuitos que também estão ligados a outras funções, por isso que o benefício, às vezes, não se restringe única e exclusivamente à música. Perfeito. Tenho aqui outras participações, doutor Renan. Uma delas é de um perfil aqui da Aline. A Aline, ela diz o seguinte... em relação ao aprendizado, memória, né? Ela pergunta como que funciona isso ao ouvir música e ouvir frequência Hertz. Certo, perfeito. Então, o que acontece é o seguinte, né? Assim, toda vez que a gente ouve música, né, a gente vai receber essas ondas sonoras, né? São frequências que são todas elas em hertz, né? As frequências mais baixas são sons mais graves, as frequências mais altas são sons mais agudos. E então isso provoca aí uma série de alterações, isso ativa circuitos cerebrais. Então, se isso vai transformar o cérebro, né? Isso é uma coisa que tem sido bastante estudada. Há algumas décadas atrás, alguns estudos falavam, né, do chamado efeito Mozart.
E você colocar uma determinada sonata, né, de Mozart para crianças ouvirem durante um certo tempo, todos os dias, que isso favoreceria o desenvolvimento cerebral. Isso levou, naquela época, uma série de. Esse foi um estudo americano, então teve aí prefeito aí de cidades aí que chegaram a distribuir, na época, CDs, discos aí com essa música de Mozart para as famílias, né? O interesse dos Estados Unidos era ter mais engenheiros, não era ter mais músicos, né? Mas achava-se que isso aconteceria. Hoje a gente sabe que não é assim, não é que você colocar a criança para ouvir música que isso vai favorecer um desenvolvimento maior do QI como um todo. Mas se ela tiver esse hábito de ouvir música e mais ainda, se ela tiver alguma formação musical, isso vai ajudar no desenvolvimento de certas habilidades além da música. Então, é isso que nós sabemos, né? Essa criança ela não vai ser necessariamente mais inteligente que todas as outras por conta da formação musical, mas isso vai ajudá-la a desenvolver habilidades musicais e algumas outras que hoje a gente sabe. Então, não é exatamente o efeito Mozart, mas a gente sabe que habilidades, sim, são desenvolvidas a partir da escuta e principalmente da prática musical, da formação musical. Entendido. Doutor Renan, fala um pouquinho aí desse seu trabalho. Todo esse amor aí, dedicação à neurologia e à música, ele se transformaram em livro, né? Pois é, exatamente. Então, esse relacionamento aí com a música é bastante antigo, né? Praticamente aí mais de 50 anos aí, né? De convivência, né? Bastante intensa aí com a música e o livro ele começa falando justamente da música, né? O que é a música, como que a organização, né, dessas ondas sonoras aí se transforma em música, como que isso vira, né, a atividade elétrica no nosso cérebro, quais são os circuitos envolvidos aí na percepção musical e fala também de outros aspectos, né, da questão da emoção da música. Você colocou no início, né, que antes de nascer a gente já tem uma percepção musical. Então a criança ouve música ali no último trimestre da gestação. Quando ela nasce, ela tem memória daquela música que ela ouviu. Então, quando a mãe canta para o bebê ali na barriga, ela está sendo ouvida, né? Então, é a primeira linguagem, é a primeira memória que a gente tem, é a música, né? E como você colocou, também a última, né? Porque em pacientes com Alzheimer, né, muitas vezes outras memórias já se perderam e por conta, né, de preservação de algumas áreas do cérebro, mesmo nessa condição, ele se recorda de trechos de música ligados aí a momentos importantes aí da vida dele. Então, a gente fala bastante também sobre a questão da emoção da música, o quanto ela é importante, né, para criar vínculos. E isso, muito provavelmente, né, é uma coisa muito importante para nós, até enquanto espécie, né? Porque a gente tem a música aí há 45 mil anos, né? Já há registros aí de instrumentos musicais e a música está ligada, né? A integração, a capacidade da gente estabelecer conexões, né? Então, muito provavelmente nós, né, Homo sapiens, nos valemos disso e diferente de outras espécies, né, que já não existem mais, que não tinham essa capacidade de integração, nós sempre nos valemos disso, né? Isso é importante até para a nossa sobrevivência, essa nossa capacidade de nos integrarmos e a música é um fator fundamental nesse sentido, né? Então, o livro ele traz isso, né, numa linguagem acessível, né? A gente traz, claro, todos os estudos, traz
a questão das pesquisas que são feitas nessa área, mas procurando colocar isso em linguagem que seja acessível, não só para quem lida aí com neurociências, mas para pessoas vinculadas aí à música, educação musical, e para os apaixonados em música, né, que somos todos nós. É isso aí. Doutor Renan, te agradeço muito pela sua entrevista. Livro em breve nas livrarias. Exatamente. Essa semana, essa aqui, fico muito feliz de estar aqui fazendo a primeira entrevista aqui para vocês aí da CBN Vitória. Espero que a gente tenha um lançamento aí também. Estou na torcida aí para conseguirmos lançar aí. Muito bom. E muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Espero que as pessoas leiam e gostem do livro e fiquem ainda mais apaixonadas aí com a música, entendendo aí essa relação maravilhosa entre o nosso cérebro e a música. Não tenho dúvidas disso. Obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado, Fernanda, um abraço aí para vocês, um bom dia e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.